De volta com um bom astral. E o assunto, gente, agora é muito interessante, porque ao longo do século XX, muitas vezes falou-se que a religião ou a espiritualidade desapareceria com o avanço da ciência e também da razão. No entanto, essas crenças elas são questionadas por estudos recentes. Eles mostram, gente, que 95% dos brasileiros declaram ter religião. 83% consideram religião muito importante para suas vidas e 37% dos brasileiros frequentam um serviço religioso pelo menos uma vez por semana, tá? Então, essa relação entre religião e espiritualidade e também ciência, ela é muito complexa, é interessante e positiva. Então, para falarmos sobre isso, sobre a associação entre psicologia e religião ou espiritualidade, a gente recebe agora a Melina Almeida, que é psicóloga, está aqui com a gente para fazermos esse bate-papo sobre espiritualidade e religião. Tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Bom dia. Tudo jóia, bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu fiquei impressionado com esses dados, né? Como os brasileiros, eles dão importância, de fato, à religião, à espiritualidade, consideram algo importante. Porque nessa aberturinha, né, a gente viu que falava-se muito, né, que a religião ela iria diminuir, né? Eu estava até estudando um pouquinho sobre isso, né, nos bastidores, que a tendência era a religião diminuir conforme a razão, né, ela ia avançando. Mas não é isso que está acontecendo, né? Então, né, a questão da religião, né, é algo entre, né, aqui no Brasil é uma das questões assim que aparece muito, porque o Brasil é um dos países que, né, visa muito a questão da religião, né, tem toda a questão da religiosidade, da espiritualidade, né, então assim, o que existe é uma difusão da religião, né, porque no século passado, né, era algo mais centrado, então isso foi, né, diversificando a questão da religião. Mas dentro da psicologia também a gente separa um pouco esses conceitos assim de religião, religiosidade, espiritualidade para poder abordar, né, e entender essa diferença para poder abordar com o paciente também, né? Até você tocou num assunto interessante, porque assim, vale a gente destacar que tem uma diferença, né, entre religião e espiritualidade, né? Sim. Porque às vezes o leigo ele coloca tudo como se fosse uma coisa única, né? Num balaio só. Exatamente. Mas são coisas diferentes, né? Sim. Então, assim, a questão da religião está mais ligada com a doutrina em si, então o livro, o local, né? Os dogmas em si que são ensinados através, né, do livro e tudo. E a religiosidade seria uma extensão da religião, né? Então, assim, que é aquela busca, né, que tem mais a ver com a crença, né, da pessoa, né? E a espiritualidade seria algo diferente, porque é algo mais ligado com a crença, como se fosse assim, tem a ver com a fé, né? Então, assim, é aquela conexão que tu tem com o sagrado e com o eu maior, com Deus, aí cada pessoa nomeia da sua forma e dá, né, o seu entendimento, né, em relação a isso. Mas é interessante porque através da espiritualidade a gente consegue, né, abordar mais, por exemplo, com o paciente, né, e trabalhar mais e fortalecer mais para que isso, né, que o ser seja algo integral. E, de fato, é algo integral, né, então, né, tem essa busca e a gente visa potencializar isso com o paciente, né? Muito legal. Eu estava até vendo, né, no nosso releasezinho que fala sobre isso, a questão de, na medicina oriental, sempre foi muito ligado, né, a questão da saúde física com a espiritualidade, não era algo assim que se desassociava, pelo contrário, né, é algo interligado. Mas aqui, quando a gente fala da medicina ocidental, costuma se separar bem as coisas e às vezes, né, até um ar mais de rigidez, de preconceito, que às vezes alguns médicos, enfim, né, estudiosos acabam tendo com relação à espiritualidade. A gente percebe uma diferença muito grande, né, do modo como isso acontece na medicina oriental, né, para a forma como acontece aqui na ocidental. Sim, e o interessante disso, né, Edu, assim, que se a gente for pegar né, anos anteriores, digamos assim, o comecinho da coisa, né, a gente tinha os xamãs que eram os médicos, foram os primeiros terapeutas. Sim. Né? Então, assim, a religião, né, e a medicina, de uma certa forma, ela está interligada, né, desde sempre. E aí, depois que houve, né, toda essa difusão, né, mais ou menos no século XIX, século XX,
que foi a entrada da psiquiatria, mas também assim tem toda a questão, o aspecto assim que, né, da forma como era a religião, né? Então, né, muito em relação à questão do fanatismo, essa potência, né, até por desenvolver os aspectos das guerras também. Então é como se, né, a religião ela foi vista como algo ligado com transtornos psiquiátricos, né? Então foi colocada nesse lugar. Que assim. poderia ser prejudicial, então, né? Sim, sim, sim. Mas isso é interessante a gente falar, porque assim, da mesma forma como pode ser algo positivo, né, bom para a pessoa, religião, espiritualidade, também pode ser ruim, né? Sim. Então depende muito da forma como cada um lida com isso, né? Isso sempre é importante avaliar, né? Nós, assim, da área da saúde, né, sempre ter esse olhar, é sempre importante questionar e ver o que está acontecendo com o paciente, porque sim, pode, né, ter o aspecto negativo, que está mais ligado, assim, né, com a questão, assim, de culpa, né, assim, onde muitas vezes a pessoa começa a se culpar, acontece uma coisa, ou questionar Deus, porque isso foi algo, por que Deus está fazendo isso comigo, a questão da culpa, né, então, assim, precisa avaliar, né, sempre como a pessoa está utilizando isso, né, a questão às vezes do fanatismo também, né, então assim do poder, né, às vezes de, né, tu ficar ali escravo de algo e tu perder a tua crítica também, né, então tudo isso aí não é influencia. legal, né, porque às vezes as pessoas ficam muito assim também, né, e passa a não pensar por si próprio, né, acaba só ali aderindo tudo aquilo que, o sacerdote tal falou que é assim, né, e a pessoa ela não se questiona, acaba ficando alienada, né, também. Então, acho que é importante a gente desenvolver, né, a nossa própria capacidade de reflexão e a gente aderir àquilo que faz sentido, né, pra gente. Exatamente, isso é muito importante, assim, cada um poder ter a sua conexão com aquilo que acredita. Então, seja, né, eu me identifico com o evangélico ou com a questão da Umbanda, católica, né, budismo, meditação, né, então, assim, cada um buscar aquilo que... Né? Por isso a questão da espiritualidade, porque a espiritualidade deixa isso bem amplo. É aquilo que a pessoa acredita, é aquela conexão que ela tem com... Que faz bem para o espírito dela, né? Exatamente. Agora, você falou um pouquinho sobre a parte, né, a gente estava mencionando a parte prejudicial, né, da espiritualidade, da religião. E vamos falar um pouquinho da parte agora benéfica, de como esses estudos, né, novos que estão saindo, até queria que você falasse um pouquinho sobre esses estudos, como que eles estão expandindo, né, a visão das pessoas para esses benefícios, né, que está tendo da espiritualidade, tanto assim para o corpo físico, como também para a parte mental da pessoa, né? Sim. Então, existem, que se a gente for olhar, né, na plataforma de publicações, né, da área da saúde, existem mais de 30 mil artigos, né? Nossa, tudo isso? Sobre espiritualidade, com a palavra espiritualidade, né? Então, assim, se a gente for entrar lá e ver, né, então, existem inúmeras pesquisas, né? Então, por isso que nesse momento, né, está havendo essa junção, né, essa integração, né, entre, né, a saúde e a espiritualidade, né? Então, todos esses artigos, ou como tem inúmeros, né, alguns, né, estão pesquisando justamente isso, os benefícios, né, algumas comprovações, já tem, né, artigos que comprovam a existência de vida após a morte, né, então assim tem pessoas que estão estudando muito isso. Outra coisa interessante que eu acho também, né, Edu, assim, é a questão do estudo da diferença, o que é um transtorno psiquiátrico, né, e o que é uma experiência espiritual. Porque se a gente for, às vezes, buscar isso, ou, né, quem não teve uma experiência espiritual, né, que é aquela questão assim, uma intuição, alguém pensou em mim, ou eu tive uma, né, eu estava pensando em uma coisa e aí eu tive uma prova que eu deveria fazer aquilo, né? Um sinal, exatamente, né? Então, assim, existem estudos, né, nessa área também, né? Outro, né, que eu acho interessante também é a questão, assim, do poder da prece, o poder da oração, né? Existem estudos também que comprovam isso, que realmente, né, há uma modificação. A questão da meditação também, que existe uma modificação, né, nas tuas sinapses cerebrais, né, em relação quando tu medita, né? Então, tudo isso, né, são pesquisas, né, mais recentes, e que cada vez, né, tem se estudado mais isso que engloba nisso. Então, a grande questão é todos os benefícios que traz, né? Então, assim, já tem, né, comprovações. Pacientes cardíacos, pacientes com depressão,
transtornos, né, psiquiátricos mais graves também, questão do alcoolismo, de drogas, né? Então, tudo isso, né? E o que eu acho muito interessante, né, que é uma coisa também, uma área nova da psicologia, que é a psicologia positiva, que a gente visa mais... Como que é? Psicologia positiva? Psicologia positiva. Como que funciona? Ela é uma organização nova dentro da psicologia, que ela estuda muito a questão assim, do bem-estar, propósito de vida, né? E porque a questão assim da psicologia, né, mais ortodoxa, vê muito a questão assim dos conflitos, da doença mental. Então trabalha muito a doença em si, né? É verdade. E a psicologia positiva, ela traz essa outra parte que é como se fosse um complemento, né? Assim, que a gente trata conflito do paciente, mas também precisa direcionar para esse outro lado, né? Que é as forças e as potencialidades de cada, né, pessoa. O indivíduo. Isso. Legal. E aí, a psicologia positiva trabalha muito as forças, né? As forças do caráter, né? E uma delas, né? Tem várias, né? Autocompaixão, autocuidado, gratidão. E uma delas é a espiritualidade, né? Olha só, então de algum modo já está abrindo um pouco a visão até dos profissionais da área, né? Da psicologia, porque há um tempo atrás tinha um pouquinho, né, de preconceito, de resistência, de separar muito bem as coisas, né? E hoje em dia já estão começando a ver com um novo olhar, né? Então... ressignificando, sim, né, isso. Sim. Ainda eu percebo muita resistência, né, porque tem toda essa influência, né, psiquiátrica do começo do século, né, a questão assim, a psicanálise via muito como uma neurose, como, né, a busca da religião como um mecanismo de defesa, né, então assim, isso está caminhando gradativamente. Que legal. Então, mas já deve ter muito psicólogo que consegue, né, trabalhar essas duas vias de uma forma mais integrativa, né? Sim, e eu acho que isso é um objetivo, né? Eu acho assim que, né, até para a gente poder divulgar mais também, né, isso para que as pessoas, né, algumas faculdades já estão aderindo, né, mas, né, então assim, eu acho que, né, as mais novas, assim, com essa visão, né, mais moderna, né, estão aderindo, então... E dando sempre uma visão, né, para a pessoa também, que é um processo de autoconhecimento, até a busca pela espiritualidade, como vai funcionar para ela, né, a religião, porque às vezes o que dá certo para mim não dá para você, né, mas dá certo para o outro, então eu acredito que isso também parte de autoconhecimento, né, da pessoa ir vendo qual que é a necessidade espiritual dela, né. Eu brinco, né, do que um dos segredinhos da vida, né, é o autoconhecimento, né, a espiritualidade e o fazer o bem, né. Então, eu acho que essas coisas estão juntas, né, o autoconhecimento, né, tá junto com a espiritualidade e faz parte disso, né, acho que quanto mais, né, as pessoas olharem para, né, para si, para dentro, aproveitar essa época aí de pandemia, né, que tem... né, tá tendo mais um tempinho para poder refletir sobre essas coisas, olhar, né, para né? dentro. Exato. E você acredita, assim, por exemplo, imagino eu que nessa fase de pandemia as pessoas ficaram ansiosas, né, ficaram deprimidas, preocupadas, né, porque não sabem o que vai acontecer, tiveram que de repente se refazer profissionalmente, né, ir por novos caminhos. Nesse período que a gente está, esse apoio terapêutico e também espiritual, ele pode ser de grande valia para as pessoas, né? Claro, e principalmente, né, se a gente juntar as duas coisas, né? Eu acho que, ainda mais nesse momento, assim, né, porque existem, né, diversos, né, reflexos, digamos assim, da pandemia, né, na saúde mental das pessoas, né, por várias questões. Né? Então, quanto mais o autoconhecimento, mais essa busca pelo espiritual, trabalhar a energia, né? Trabalhar a sua fé, seja, né? Eu gosto de abrir a Bíblia em casa, seja fazer uma meditação, ouvir um mantra, ouvir um louvor, né? Então, tudo isso, né, ajuda, né? Tá. Então vamos aí recorrer mais, né, ao lado espiritual, vamos cuidar também da nossa mente e aí quando for necessário também o apoio, né, de um psicólogo, de uma psicóloga, acho que é fundamental para as questões, né, mais conturbadas que a gente vive ou que podem estar nos afetando internamente. Você está atendendo, Melina, nesse período? Sim, estou atendendo, faço atendimentos online, né, então... Telemedicina, né? Isso, telemedicina, pessoal sim, e né, funciona super bem, né, e acho que o psicólogo entra onde a gente, aquele momento assim, onde eu não sei mais o que fazer, quando a gente está limitado, quando a gente não consegue mais entender o que está acontecendo, é justamente onde o psicólogo entra para poder, né, ver aquilo que a gente não está conseguindo sozinho, né? Então...
trazer esse suporte, né? Exato. Muito bom. Então, gente, eu vou deixar o WhatsApp da Melina, né, para você que quer obter um pouco de informações, detalhes, né, a respeito de como funcionam os atendimentos. E eu vou passar o Instagram também, tem um Instagram profissional, né, seu, que é o @psicóloga Melina Almeida. Isso, é isso. Ótimo, gente. Então segue lá, porque tem dicas, né, que você coloca diariamente para as pessoas, informações. Então tá passando aí o Instagram dela e nós temos o WhatsApp também, o código é 11 e o número é o 940244929. Então repetindo para você, o código é 11 e o número é o 940244929. Melina, eu quero super agradecer você pela presença e por esse bate-papo, né, que foi fundamental aí para a gente conseguir, na verdade, associar e entender que as duas coisas podem funcionar muito bem juntas, né? Psicologia e espiritualidade. Certo. Obrigado, viu, por ter vindo. Eu agradeço também a oportunidade, né? Volte Estamos mais aí, vezes. voltaremos. Sim, Dúvidas, volte mais vezes. né? Com certeza. Gente, nós vamos fazer um intervalo rápido e ao voltarmos a gente vai continuar aquele bate-papo com o Paulo Nunes, né, sobre celebridades, meio artístico, astral dos famosos. Volto já.